Bem, gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo já há 28 anos. Hoje a gente tem a presença da Ana Miranda lançando 2 livros. Legal que coincidiu para fazer o lançamento dos 2 livros. E vamos ao papo. Boa noite. Ana, a gente já está treinadinho? Boa noite. Então, ontem foi o treino, né? Concentração. Ontem foi concentração. Hoje é o jogo, né? Hoje é o jogo. A gente veio de Belo Horizonte ontem, onde a gente fez um belo... E a gente não, a Ana, né? Eu só fico falando bobagem aqui para divertir vocês e tirar o máximo de coisa boa da Ana. Ana, antes da gente entrar nos livros direto, né? Gostaria que você falasse um pouquinho como é que a leitura te formou, como é que foi a formação da leitura na sua vida, a importância desse processo até chegar no momento que você decidiu realmente fazer só isso. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em São Paulo. A questão da leitura na minha vida, eu descobri as palavras muito cedo, as palavras como expressão de poesia. Eu sou irmã da Marlui Miranda, que muitos de vocês devem conhecer, que é uma cantora, compositora que trabalha com música indígena, trabalha, inclusive, muito com o Sesc. E nós fazíamos, eu era uma criança de 7 anos e ela 9 anos, nós fazíamos já umas poesias infantis e publicávamos livros, porque pegávamos aquele papel ao maço e escrevíamos. Quantos anos que eu não ouço falar? Folha de papel ao maço? Folha de papel ao maço, coisa do meu tempo. Nossa, nem sei se existe mais, eu acho que nem existe. E recortávamos um formato, fazíamos as páginas, fazíamos manuscritos, né, os poemas, passávamos uma fitinha assim, fazíamos uma capa de cartolina, passávamos uma fitinha, fazíamos alguma decoração na capa, punhamos o título. Era uma publicação mesmo de livros. E nós temos um desses livros, que se chama O Tocador de Esquisitice. É uma coisa muito avançada para criança de 7 anos daquela época. Coisa né? Hoje do em dia Manuel não de é Barros nada. total, né? Manuel de Barros. E era assim: eu vou pelo caminho triste, tocando solos em riste, tocador de esquisitice. Aí depois virava infantismo. Minha mãe sempre dizia e tal, mas essa abertura era literária. E nós não éramos leitoras. Nós não éramos leitoras, não era uma família que tinha uma biblioteca, como a família da Raquel de Queiroz, no Ceará, né, que tinha uma biblioteca de mais de 1000 livros. Então, de onde vem isso? É misterioso. Agora, isso nos levou à leitura. Talvez essa poesia seja uma herança atávica, assim, de repentistas nordestinos, porque nós somos de família de nordestinos, meus pais são paraibanos, e alguma coisa assim inexplicável, né? Talvez algo na escola que tenham passado para nós. Eu sei que nós fazíamos poesia, tão pequenas. E, quando eu fui estudar na Escola Classe, em Brasília, era de manhã Escola Classe e, de tarde, Escola Parque. Você mudou para Brasília cedinho, né? Com 7 anos. Com 7 apesar anos. de que a Raquel de Queiroz não concorde, você nasceu em Fortaleza. Nasci em Fortaleza, na Praia de Iracema. A nossa casa era na Praia de Iracema. José de Alencar, que eu diga, né?
Então, nós estudávamos de tarde na Escola Parque. Era um sistema de ensino maravilhoso. E talvez tenha relação com isso, né? Essa nossa criatividade. Porque era um sistema fundado e idealizado por pessoas como Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, né, que tinha toda uma visão assim ideológica de brasilianismo, de índios, de as coisas mais específicas do Brasil, as raízes mesmo, os elementos da cultura brasileira. E isso era muito vivo lá em Brasília. Era uma época em que a arte era muito importante na vida das pessoas. Não era, a mídia não era tão importante, a arte era mais importante. Tempo daqueles grandes festivais de música, então música e o Chico Buarque, e a música popular brasileira muito forte, aquela revista Senhor, que era uma revista maravilhosa que trazia para Brasília, que era o fim do mundo, era a capital, editada mas era pelo Zueni Ventura. Levava os contos da Clarice Lispector. Então eu li essas coisas muito jovem, né? O Guimarães Rosa. Diga-se de passagem, com muito medo do texto. Eu não era uma leitora preparada para isso. E havia a matéria biblioteca na Escola Parque, que era toda uma série de atividades dentro de uma biblioteca. Havia, depois, na escola de freiras, onde eu estudei também, um enfoque assim, muito firme na leitura. Eram freiras francesas, na leitura e na escrita, porque nós tínhamos que escrever todos os dias uma redação de, no mínimo, 15 linhas. E eu odiava escrever redação, porque é muito difícil escrever. Porque para você escrever, você tem que pensar. E pensar é muito difícil. Né? Aprender a pensar é muito difícil. Mas tudo isso, quer dizer, toda essa educação, toda essa ideologia da nossa educação escolar foi muito importante, não apenas na criação do hábito da leitura, né, em mim, na minha irmã, em tantas outras pessoas. Meu colega em Brasília era o Milton Atum, foi meu colega no segundo grau. Então, 2 escritores muito atuantes, né, e na mesma situação ali de. Então, foi um hábito formado pela escola, pelos professores, mas também por uma aptidão que eu sempre tive para a fabulação. Eu sempre fui uma criança fabuladora e conversávamos de noite, eu e a Marlui, na cama, e ela me contava os fatos do dia, e eu inventava histórias para ela. Então, desde pequena, nos diários, quando eu escrevia os meus diários secretos, eu inventava histórias também. Não era o diário do que... Quer dizer, eu contava coisas que tinham acontecido, mas corrigindo. Eu acho que foi o que me deu mais impulso assim, para ser romancista, porque eu percebi que, através da palavra, é possível você reorganizar o mundo e você transformar o mundo. Por exemplo, eu era uma criança muito tímida. Eu não falava, eu era muito fechada, muito recatada. Eu gostava muito de observar e ficava ali naquele meu mundo interior, vendo o mundo exterior. E, às vezes, alguém falava comigo e eu tinha a resposta, mas eu não respondia por timidez. Então, eu ia para o meu diário e narrava. Tal pessoa me disse isso, e eu respondi. Mentira, né? Eu não tinha respondido, mas eu punha ali que eu tinha respondido. Então, era já uma experiência de recriação do mundo, né? A leitura me construiu. Eu ia percebendo, assim, quando eu li, por exemplo, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, a primeira vez foi por obrigação na escola. E eu não
E eu não tive prazer com essa leitura. Eu fiquei muito perplexa, né, diante daquele texto tão difícil para mim. Mas, quando eu li, já pronta para aquela leitura, e eu terminei a última página, cheguei à última página do Grande Sertão Veredas, eu tive a sensação nítida de que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha passado por uma experiência que revolucionou o meu modo de pensar, o meu modo de ser. Eu era o que eu era antes, e mais aquela experiência, né, de absorção de toda uma vivência de um outro ser humano, que era o Guimarães Rosa. Mas foi a linguagem pura ou foi toda aquela ação associada à linguagem? Porque o Guimarães Rosa tem muita ação, né, o tempo inteiro. Tem muita ação. E a ação é importante, mas a ação não revoluciona. O que revoluciona é a linguagem. É realmente a linguagem. Ele, o Guimarães Rosa, dizia: eu sou aquilo que eu falo. Eu sou aquilo que eu digo. Sabe? E como eu digo. Né? Eu sou como o que eu digo. Então, é a linguagem, porque o processo de linguagem é um dos de repasse de linguagem, o processo de leitura, não é? Da transmigração da linguagem, é um dos processos mais complexos, mais deslumbrantes e misteriosos que existem na mente humana. Não é? Porque são infinitos níveis de leitura que você vai fazendo, né, enquanto você lê um livro. Porque você lê a história, você lê a linguagem, você lê a memória do escritor, refazendo a sua própria memória. Eu fiz uma vez uma lista dos níveis de você vai absorvendo vocabulário, você vai aprendendo a falar, você vai aprendendo a fazer pontuação, você vai aprendendo a escrever frases, você vai aprendendo ritmo, você vai se pressentindo, né, e acompanhando aquele ritmo, as sonoridades. É realmente infinito. Questões políticas, você vai lendo, você vai fazendo biografias de personagens do autor, sua biografia, você vai refazendo sua biografia. Tudo isso vai acontecendo enquanto você lê um livro, um bom livro. Né? Fora que é a transposição de um código para o outro, né? Um código fixo, né? Que é um código de signos, para o código interpretativo, que é absolutamente abstrato. Né? Exatamente. Tem esse lado da abstração. Né? E a mente, a nossa mente, tem um costume, não é? Ela tem um hábito, ela trabalha de tal maneira, assim, assim, assim. Então, quando nós lemos um livro, quando eu leio um livro, eu forço a minha mente a funcionar de outra maneira, que é a maneira daquele escritor. Então, eu vou criando, possibilitando à minha mente novas formas de comportamento, novas possibilidades novos caminhos de comportamento. A mente vai se ampliando cada vez mais, a cada livro que você lê. E os livros precisam ser bons, porque nós somos aquilo que nós absorvemos pelos sentidos, e tato, visão, olfato, tato, audição, gosto, e o sexto sentido também. Então, é muito importante que seja algo de qualidade. Como é importante você se alimentar bem, comer uma fruta saudável, uma alimentação, respirar um ar puro, ver algo, uma paisagem, ter visões ricas. Todos os sentidos têm que ser apurados pelo que nós nos damos. E
E dizem que a qualidade da literatura ela é proporcional à quantidade de significados que há em cada livro. Então, quanto mais significados no livro, mais é a qualidade literária e vice-versa. Pulando direto para a formação dos seus personagens, você disse que a pessoa tem que seguir o personagem tem a sua linguagem própria. Conta para a gente como é que é a composição, o fazer do seu personagem, quando você colocou ontem, que você se abstrai, depois, na hora que o livro está pronto, você volta lá, aí sim você vai ser leitora. Esse personagem está fora de você ou dentro de você na hora que você está escrevendo? Esse personagem vai nascendo dentro de mim. Ele vai nascendo. É como se fosse uma semente assim, que vai germinando. E eu tenho que dar a água, tenho que dar a nutrição, não é, para esse personagem. E ele vai adquirindo vida própria. Vai adquirindo vida própria. Uma vez até teve uma conversa muito bonita do Saramago com a Lígia Fagundes Telles, e eu estava presente também na casa do nosso editor, aqui em São Paulo, e a Lígia estava dizendo que ela tinha assim muito controle sobre os personagens. Ela, ao contrário do que dizem os escritores em geral, ela conseguia ter uma relação assim os personagens não tinham autonomia. Ela tinha poder sobre o destino daqueles personagens. E eu estava dizendo exatamente o contrário, que eu me escravizava aos personagens, eu me rendia a eles. E o Saramago disse que, para ele, era assim, ele era como se o personagem fosse uma pipa, um papagaio, né, e tivesse um fio, e ele que tivesse liberdade, mas que ele ficasse assim com o fio e aproveitando os ventos. Então, a relação, talvez a visão mais perfeita mesmo tenha sido a do Saramago, porque os personagens, ao mesmo tempo, têm autonomia, têm liberdade. Porque, assim, quando eu começo um livro, eu sinto que eu sou dona do livro só talvez na primeira página. Quando eu escolho se eu vou narrar na primeira pessoa, se é um personagem que está narrando, né? Se é passado em alguma época anterior ou no presente, onde acontece, quais são as possibilidades de trama, do que vai acontecer ali, né? Que tipo de linguagem que eu vou usar. Então, o que eu posso estabelecer ali na primeira página, eu estabeleço. Depois, como o romance é um gênero que tem um compromisso com a realidade, ele é um gênero realista, não é? Quer dizer, ele tem um compromisso com a verossimilhança, mas uma verossimilhança que aceita a metamorfose de Kafka, que nós acreditamos porque ele narra numa linguagem realística, né? Enfim, o Gabriel Garcia Marques, quer dizer, um realismo no sentido da verossimilhança, de acreditarmos que aquilo, que pode ser um absurdo, realmente está acontecendo. Por isso que chama realismo fantástico, inclusive. Realismo fantástico. Ou o realismo absurdo, né, do Kafka. Então, a possibilidade que nós temos é de puxar os fios daqueles elementos que foram traçados no começo na primeira página. Porque já está tudo definido no livro, quando você escreve a primeira página. Já está tudo definido. Por isso, a primeira página é tão importante. Às vezes, eu
eu demoro muito na primeira página, ou nas primeiras páginas, até realmente prosseguir no livro. Porque todos os elementos que vão construir o livro, eles têm que estar relacionados entre si, né? Quer dizer, você já deu um fundamento para a construção de uma estrutura. Aquilo é o fundamento. Então, você vai construindo a estrutura, mas em cima daqueles... Né, você tem aquelas pedras ali. Então, você tem que pôr toda a sua... se apoiar realmente naqueles elementos. E depois você vai trançando os elementos e vai construindo. Um bordado, e mesmo, isso né? Não, aí o bordado é outra coisa. É outra coisa. Isso aí é a estrutura. Então, você está trabalhando com a criação do personagem, você está trabalhando com a trama, você está trabalhando com, né, algumas visões, elementos, descrições, e os diálogos e tudo. Mas tem a questão da... Isso é, talvez, o corpo e a inteligência do livro. Mas tem a alma do livro. E essa é que é difícil de encontrar e desvendar, a alma do livro. E a alma do livro ela é relacionada com a dicção, porque quem você é que vai dar a dicção do livro, sabe? Então, você escreve não o que você quer, você escreve o que você é. Então, você pode se transformar cada vez mais naquilo que você almeja ser. Se você tem, por exemplo, uma grande admiração por um escritor como o Baudelaire, você pode ter uma relação tão profunda com a obra dele que você vai incorporando alguns comportamentos dele, e ir se transformando naquele tipo de texto, naquele tipo de expressão. Mas você precisa, quer dizer, você precisa saber que o livro sempre será uma expressão sua. Então, Pois é, mas a minha pergunta é a seguinte: você usa muitos personagens reais, né? Aliás, só usa os personagens reais. Como é que fica essa trama da estrutura entre o que o personagem viveu mesmo, né? Afinal de contas, Gregório de Matos existiu, José de Alencar existiu, Einstein... E como é que, como diz no interior, como é que você conjumina isso com a ficção? Foi um longo processo, com muitos dilemas que eu enfrentei durante os primeiros anos, assim, escrevendo meus primeiros livros, até o dia em que eu caí em mim e percebi que tudo num romance é ficção. E que você faz com o Einstein, ou com o Gregório de Matos, ou o Padre Vieira, e o Augusto dos Anjos, e o Gonçalves Dias, que foram os que com quem eu me relacionei, o que você faz com eles é o mesmo que você faz com alguém que você conhece, um amigo seu, uma lembrança que você tem para criar o personagem ficcional. Quer dizer, você está criando um personagem ficcional com elementos que você recolhe numa história esfacelada, espedaçada. Não existe... Porque nós não conhecemos bem nem a nós mesmos. Imagina se nós vamos conhecer uma pessoa que viveu há 300 anos, que deixou... Não existe nenhuma uma pintura do rosto dele. Ele é um enigma. O Gregório de Matos é um enigma. E mesmo a Clarice, que é tão recente, eu tenho um livrinho também com a Clarice como personagem, é um enigma para ela mesma e para nós também. Então, Ela são mesma enigmas. foi sempre, né? Para ela mesma foi sempre uma esfinge,
maravilhosa. E então, na verdade, tudo é ficção. E na verdade, verdade final, tudo é literatura. E, na verdade, verdade, depois disso, tudo é palavra. Então, o elemento é a palavra. Então, se você chega na parte mais pura, né, dos livros, né, dos livros de ficção, você chega simplesmente à palavra, né, que é, como o cinema é luz, né, você vai soprando as folhas, soprando, você chega no elemento do cinema, luz. Aqui é a palavra, né, são as sonoridades. E a palavra, ela é um fenômeno fantástico, né? Cada palavra, né? Imagina, o Borges tem um texto lindo sobre isso. Diz assim, se nós imaginarmos o que um sistema tão simples de tracinhos, né? Um sistema gráfico, rodinhas, com 26 sinais, cada um com uma sonoridade. E se nós imaginarmos esse sistema, o que já foi dito, escrito, pensado, o que tem sido dito, escrito, pensado, e o que ainda será, é tão infinito e é tão inapreensível que é um sistema fantástico, é um sistema fantástico a palavra. Não é? Tudo isso que nós estamos conversando aqui, que eu estou podendo falar para vocês, e as pessoas pensando a partir disso, cada um fazendo a sua própria, né, sua própria execução assim, das palavras, é um sistema fabuloso. E, então, os personagens, na verdade, eles são feitos de palavras, não é? Mas nós vamos acrescentando significados, não é? a essas palavras. Então, os personagens vão surgindo e vão tomando vida. Eles vão tomando vida. Não está sendo muito racional, não? Se eu estou sendo muito racional? Porque os seus livros têm tanta alma. Claro, mas eu estou falando de alma. Entendeu? Eu estou falando de alma. Mas o processo literário é um processo muito racional. Se você for pensar sobre ele, é muito racional. Ele tem um lado mágico. Há coisas que são realmente inexplicáveis. Não é? Por que você escreve esse livro? Por quê? O que te motivou? Que sentimentos que E o estão aí mistério da dentro? criação, do desenvolvimento do livro, porque você disse que na primeira página está tudo pronto, mas tem umas outras páginas, né? E não existe um. Não, você tudo não faz, pronto, você não tem um mapa pronto. Está tudo determinado. Você senta e espera tudo acontecer, não é assim? Ou não? Não está pronto o livro, está determinado o livro. Quer dizer, é uma questão de um trabalho de lógica, de construção da estrutura. Eu estava falando da estrutura. Mas depois vem a alma do livro. A alma do livro, que é relacionada à sua alma. Gente, quem quiser fazer pergunta, por favor, pode me interromper, senão a gente fica até amanhã cedo aqui, depois vocês morrem de vergonha. Você vê que eu fujo de falar dos meus livros, né? Né? Eu falo de coisas, mas eu o gosto que problema as todo é que, às pessoas vezes, leiam. eu acho que eu estou continuando o papo de ontem. Né? Então, vamos tentar voltar falar um pouquinho dos dois. Fala um pouquinho do Semíramis e um pouquinho do como a gente combinou. Vamos tentar separar, porque são dois livros diferentes, né? Apesar de que eu vejo, enfim. Conta a história do Semíramis para a gente. Semíramis é um romance. A grosso modo, resumindo, que aborda a existência do José de Alencar. Ele foi um pedido da Raquel de Queiroz. Eu visitei a Raquel, ela me visitou, ela era minha vizinha no Rio de Janeiro, e ela me pediu que escrevesse um romance sobre uma antepassada dela, chamada Dona Bárbara do Crato, que é uma heroína desconhecida no Brasil inteiro
e até no Ceará. Ela foi uma heroína republicana. Ela foi a primeira presa política brasileira. É uma mulher fantástica. Ela participou tanto da Guerra dos Padres como da Confederação do Equador, 1816, 1824. E a Raquel é descendente da Dona Bárbara. A Dona Bárbara é atriz-avó da Raquel. E a Raquel queria muito escrever esse livro, mas não tinha essa aptidão de trabalhar, a experiência, e não gostava de trabalhar com pesquisa. Então, ela me pediu que escrevesse. E eu já tinha a ideia antiga de trabalhar com José de Alencar, porque eu sou cearense, eu nasci lá, eu nasci na praia de Iracema, que é uma palavra criada, um personagem, uma palavra. Apesar que Dona Raquel criada, não concordava. Não concordava com o quê? Ah, que eu fosse cearense? Ela dizia que eu não era cearense porque a minha obra literária não pisava o Ceará, não se passava no Ceará. E ela tinha uma certa razão, né? E mesmo até hoje, lá no Ceará, eles não me dizem que eu sou escritora cearense. Eles dizem que eu sou uma escritora brasileira nascida no Ceará. Saí de lá muito novinha. Então, eu precisava unir esses dois temas. Eu queria fazer Dona Bárbara do Crato, porque realmente é uma figura fantástica, mas queria fazer o neto dela, que é o José de Alencar. Ela é a avó do José de Alencar, mãe do padre Martiniano, que foi o pai do José de Alencar. Então, foi um grande desafio encontrar uma trama que unisse, não é, essas três gerações. É muito difícil. Em geral, os meus livros eles fecham em cima de algo assim mais restrito em termos de espaço, de geografia e tudo. Eu procuro focalizar mais. Então, foi muito difícil. Mas eu encontrei a solução através da criação de dois personagens ficcionais, que são personagens que me tocam muito, porque eu tenho uma irmã, eu sou muito ligada à minha irmã. Não tem nada a ver com a nossa relação, comigo e com a minha irmã, mas são duas irmãs, a Eriana e a Semíramis. E a Semíramis é uma irmã que representaria, talvez, a arte, o teatro, a música, a criação, a liberdade, a ave, o exílio, né, a soltura. E a Eriana é a irmã que fica lá no Crato, no interior, morando ali na frente da casa da Dona Bárbara, e ela tem ali ela é enraizada, ela tem os pés no chão, ela é mais severa, ela é mais telúrica, ela é mais racional, ela é mais observadora, ela é mais realística, né? Quer dizer, ela sonha, mas ela tem uma relação com a realidade, observadora ali daquela sociedade. Ela é provinciana, a irmã dela se torna uma pessoa cosmopolita, porque vai para o Rio de Janeiro, a Semíramis. E a Semíramis faz muitas... ela cria muitos ardis, né? Como uma fada, como um escritor, né? Como uma Clarice, como uma pessoa que vai criando ardis. A Semíramis vai criando ardis e vai enredando as pessoas naqueles ardis que ela inventa. E o livro começa com a Eriana indo viajar com o avô, que é apaixonado pela Dona Bárbara. O avô também é uma figura ficcional, apaixonado pela Dona Bárbara desde quando ele era jovem. A avó, morta de ciúmes, a avó cega, minha avó era cega, então tem uma avó cega, morta de ciúmes do avô com a Dona Bárbara, e ele vai se despedir da Dona Bárbara, a Dona Bárbara manda uma encomenda para ele levar, porque o avô vai para o Alagadiço Novo, ali em Messejana, perto de Fortaleza, para participar da fundação de um novo partido político, que vai ser fundado pelo padre José Martiniano, que será o pai do José de Alencar. Então, o avô chama a filha Iriana, que é a filha que podia ter conversas governativas, podia passear a cavalo, tinha liberdade, era criada como um neto rapaz. E a Iriana
antes de partir, recebe da Semíramis uma caixinha. E a Semíramis pede que ela não abra essa caixinha até chegar no Alagadiço Novo. Só abra quando chegar lá. E fica assim insinuando para a Iriana que elas já estão com 14, 13, 14, 15 anos, já estão na idade de casar, né? Naquele tempo, casava-se nessa idade. Então, ela diz, quem sabe você não vai encontrar alguém por lá, vai casar e tal. E a Iriana viaja, presa à realidade, observando a vegetação, observando as comidas, e vai, né, narrando e criando aquele texto de viajantes, né, do século XIX, mas sempre lembrando da caixinha, sempre achando que a Semíramis mandou aquela caixinha, que não tem nada ali dentro, aquilo é só uma artimanha para ela não se esquecer da Semíramis. Quer dizer, a Semíramis não vai, mas está presente. Mas ela chega no Alagadiço Novo e assiste ali a fundação do partido, assiste ao nascimento, porque ela descobre que o grande segredo do padre martiniano, que as pessoas falavam a boca pequena ali, por trás das redes e das cadeiras de balanço, né, nos interiores por onde eles passaram durante a viagem, no segredo do padre martiniano. E o segredo dele é que ele tinha uma amizade ilícita com a prima dele, que é a dona Ana Josefina. E, quando eles chegam lá, a dona Ana Josefina está grávida, de 9 meses. E é o final de abril, é o dia 29 de abril. E, quando eles terminam a fundação do partido, a dona Ana Josefina tem o filho. E nasce o menino, que se chama José, que é o José de Alencar, né, mas chamam de Cazuza, que é o apelido que se dá no Nordeste ao José. E, depois de todos esses acontecimentos, a Iriana se lembra da caixinha. Então, resolve encontrar um lugar assim calmo para abrir a caixinha. E ela senta-se ali numa casa ao lado, abre a caixinha e vê que tem apenas um pedaço de papel lá dentro. Abre aquele pedaço de papel e, com a letrinha da Semíramis, estão escritas algumas instruções, que são: você dê 4 passos em frente, 2 passos à direita, 12 passos à esquerda, e você estará diante do seu destino. E a Iriana acha aquilo muito tolo, porque ela pode fazer isso e chegar, enfim, num pé de manga, né, uma mangueira, um riacho, né, e o que é o destino dela? Como é possível isso? Ela resolve fazer o percurso, dar os passos indicados pela Semíramis. Quando ela chega no último passo, ela está diante do berço do Cazuzinha. E, a partir daí, a vida dela e também a vida da Semíramis ficam intensamente relacionadas à vida do José de Alencar. Elas começam a acompanhar a vida dele. O José de Alencar, aos 9 anos, passa de novo ali pelo Crato, fazendo a grande viagem da vida dele, que foi quando ele teve contato com a natureza, né? Veio, imagina, né? Numa expedição assim, em cima de burro, carroça, do Ceará, né, até a Bahia para vir para o Rio de Janeiro, pelo meio do sertão, né, subindo com o índio guiando, né, para eles não se perderem, passando por lugares perigosos, com assaltantes, com feras, florestas, despenhadeiros e seca e tudo, né, que eles devem ter visto. E aquilo foi muito importante para o José de Alencar, tinha 9 anos de idade. Então, ele passa e ela o vê novamente, mantém a relação e vai... Não vou contar mais, não, né? Tem que ler o livro. Agora, mudando o livro. Agora o Einstein no Ceará. É tão estranho, né? Einstein no Ceará, porque são coisas inesperadas, é uma ligação muito inesperada. Mas é que eu descobri, quando eu voltei para o Ceará, depois de
mais de 50 anos morando fora, eu voltei para lá, que aconteceu que a comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein foi feita no Ceará. Ela foi comprovada no Ceará, durante o eclipse de 1919, que foi observado a partir da cidade de Sobral, que é no norte do Ceará. Eu achei aquilo tão interessante, e eu tenho uma história familiar, que é um tio que era inventor, chamava tio Inácio. Ele inventou, no tempo da Segunda Guerra, ele inventou um controle remoto. Ele fazia de longe as máquinas pararem, e era uma coisa fantástica naquela época, não existia controle remoto. E apareceu um alemão, se encantou pelo projeto dele, pela invenção dele, levou embora, fazendo muitas promessas para ele de que ele seria muito reconhecido como um cientista, como um inventor, e simplesmente desapareceu, nunca mais voltou, nunca mais. Então, eu criei um personagem que é um inventor, chamado Roselano Rolim, que mora em Cajazeiras, que é a cidade desse meu tio, que é onde minha mãe nasceu. E esse Roselano Rolim inventou um moto perpétuo, que é uma invenção impossível também, até hoje não foi inventado o moto perpétuo, né? É um moto perpétuo muito lindo, que é todo feito com estrelinhas de pedra que brilham e emitem luzes de diversas cores, e ficam se movendo o tempo todo. E ele passou pelo mesmo problema do meu tio, o Roselano Rolim. Houve um encontro com um cientista germânico, né, no caso, ele é austríaco, e que leva o invento dele, prometendo realizar os sonhos dele. Ele queria ir para Berlim, porque ele já tinha contatos lá com a Universidade de Berlim, através de um tio dele, porque o Roselano Rolim ele é relojoeiro e filho de um relojoeiro alemão que se instalou ali em Cajazeiras. E então o tio dele é tipógrafo na Universidade de Berlim, manda textos ali em alemão, né, para ele ir lendo e aprendendo, e estudando alemão, e ele acaba recebendo os textos. Ele, que é louco por ciência, é louco por astronomia, é louco pelas estrelas, ele acaba recebendo aqueles textos maravilhosos, né, os 5 maravilhosos textos do Einstein, né? Então, o poeta diz que vai haver um eclipse no dia 29 de maio, lá na cidade de Sobral, e que os cientistas e o próprio Einstein vão para lá para fazer ele acha, né, que o Einstein vai também, para fazer a comprovação as fotografias para a comprovação da teoria da relatividade do Einstein. Então, o Roselano Rolim forma uma pequena expedição, que é ele, o poeta, que é uma espécie de L'Armata Brancaleone, né, que é um filme que eu gostei muito, que eu vi quando era muito jovem, quixotesca, é uma comissão quixotesca. O poeta, o inventor e um papagaio chamado Galileu. E eles vão para lá, para a cidade de Sobral. Aí tem todos os acontecimentos ficcionais, e nesse perpassar da ficção vão sendo mostrados os trabalhos, né, dos cientistas, quem foram esses cientistas, como eles chegaram, e aspectos assim muito interessantes. Por exemplo, eles vieram lá da Inglaterra, né, e para o Ceará, então imaginando que era um lugar muito ermo, um lugar muito pobre, um lugar onde eles não teriam condições, né, e trazem barracas, trazem guardanapos, trazem talheres, porque provavelmente nem talheres eles teriam. E quando eles chegam em Sobral é uma cidade super desenvolvida, já era, né, naquela época, tinha uma estrada de ferro, chegava tudo da Europa ali, as coisas fantásticas. Então, eles ficavam hospedados numa casa, num casarão muito lindo, né, muito
agradável, e punham aquelas mesas forradas com toalha de linho e com taças de cristal e pratarias e aquelas louças todas. Então, tem toda aquela vivência ali da cidade, né, os costumes da cidade, e a chegada também da modernidade, não é, na vida provinciana. Então, tem esse aspecto que é um aspecto muito assim que ocorreu com o Brasil, né? Então, certamente você fez uma pesquisa danada para poder fazer, na verdade, todos os seus livros. E esses fatos que são reais, eles chegam a te perturbar, a contaminar a ficção? Por exemplo, às vezes você escreve uma coisa que é ficção, criado, e você olha para aquilo e fala, mas será que eu estou ou imitando o que aconteceu, ou estou desvirtuando o que aconteceu? Tem ainda um pouquinho esse dilema, mas a partir daquele momento que eu já comentei aqui hoje, em que eu percebi que tudo é ficção, então tudo é transformado em ficção. Há alguns autores, como o James Ellroy, por exemplo, ele diz: se a história não me serve, eu mudo a história. Mas eu não tenho essa coragem dele. Ele é muito corajoso falar Eu não mudo a história. Eu tento viver a história. A história com H minúsculo, né? A história, o passado. Porque eu tenho muito respeito assim, pela verossimilhança e pelo que eu encontro de informação do que ocorreu mesmo. Então, eu tento ser o mais respeitosa possível. E isso realmente cria muitos obstáculos na construção do livro. Mas o obstáculo também na carpintaria do livro, ele é um elemento favorável. Quanto mais obstáculos você tem, mais você vai ter que, não é, lidar com soluções e encontrar soluções e buscar, né, respostas e desvios, enfim, junções e uniões. Então, é bom. Mas o dilema existe, mas o escritor tem toda a liberdade. É preciso que se diga isso, porque o contrato que há com o leitor está muito ciente de que é um romance, porque é escrito na capa, né? Romance. E todo leitor sabe que o romance é ficção. Então, nós acreditamos, sabendo que aquilo é uma ficção. Nós acreditamos porque é um pacto de verossimilhança, mas aquilo tudo é invenção, né? Tudo é ficcional. Né? Também, a partir de um momento, quando eu escrevi os meus primeiros livros foram escritos na terceira pessoa. Terceira pessoa é o Deus onipotente, é o Criador que sabe tudo, que está em todos os lugares, que decide tudo, que fala tudo e que não pode errar. Né? Todo erro é atribuído a ele, e ele é confundido com o escritor. Então, o erro dele é o erro do escritor. Quando eu comecei a narrar os meus livros na primeira pessoa, foi a partir do Desmundo. Aliás, antes, Desmundo foi a primeira pessoa feminina, mas antes tem a Última Quimera, que é a primeira pessoa masculina. E depois eu nunca mais abandonei a primeira pessoa, porque, além de 1000 questões, tem a questão de que é uma narração subjetiva. Então, é alguém que está dizendo, é um personagem que está dizendo. Então, ele pode inventar, ele pode errar, ele pode estar dizendo uma mentira. Não é? E eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre ele. Eu sou só um observador daquele mentiroso, daquele, né, realista. Né, Então, isso me tirou muito assim, o peso, né, da verossimilhança, do erro, da data. Então, quando é um personagem narrando, ele diz: isso aconteceu, eu não me lembro bem, mas eu acho que foi em 78. 78 quer dizer 1878. Né? Então, ele pode dizer assim, né? Ele fala assim, ele não precisa ter precisão de memória, de nada disso. A gente falou muito da estrutura. Agora, fala para mim, para a gente, como é que é a carpintaria, como é que é o acabamento desse edifício, desse prédio que você faz. Bom,
Peso da Luz, ele não é um livro de linguagem. Não é um livro de linguagem. Ele tem um trabalho de linguagem, ele tem uma construção de uma dicção de um personagem. Eu fiz um pouquinho de trabalho de pesquisa de linguagem, né, buscando assim para o poeta. Me inspirei na dicção e com palavras, porque era da época do Augusto dos Anjos, porque eu já conheço Augusto dos Anjos. Então ele é meio cientificista, ele tem algo do Augusto dos Anjos. Então tem um leve perfume assim da poesia do Augusto dos Anjos nesse poeta. No Roselano, eu fiz um trabalho de construção de linguagem, buscando expressões relacionadas com a ciência, mas uma ciência poética, né? Porque eu não sou cientista, né? Eu sou uma ficcionista. Fez bem física, né, na escola? Só tirava nota 0. Era péssima aluna de física e de todas as matérias exatas, né? Eu nunca fui boa aluna nas matérias exatas, porque nunca me interessei, eu era tão fascinada, né, pelas matérias de humanidades e artes. Então, e há muitas expressões, né? Quer dizer, por exemplo, quando eu digo, todos os elementos têm que ser construtivos, né? Então o Roselano Rolim é apaixonado por uma moça. Essa moça se chama Maria do Céu, que era uma moça que tinha na minha casa, que minha mãe criou, mas também é um nome estrutural na construção do livro, porque Maria do Céu, e eles vão observar um eclipse, e ele é apaixonado pelas estrelas, então ele se apaixona por ela, talvez pelo nome dela, que é uma professorinha. Então, quando ele vai descrever a Maria do Céu, ele é apaixonado, ele usa expressões que são expressões estelares de astronomia, até mesmo um pouquinho de astrologia. Então tem tudo isso, né? Quer dizer, as conversas dele com o poeta também sempre tem, né, uma linguagem assim. Só que o livro é uma novela. Ele é uma novela. Ele não é um livro literário, quer dizer, esse Semíramis é um livro. Ele é literatura, mas ele não é sobre literatura, como Semíramis. Semíramis é um livro de literatura, para a literatura, é sobre literatura, é com literatura, é literatura com literatura, mais literatura, é literatura pura. Tá? Então, o trabalho é um trabalho literário mesmo, de linguagem aqui, trabalhando com elementos da obra, muito da obra do José de Alencar e muito do romantismo, né? Da crônica também de José de Alencar, do teatro do José de Alencar e de muitos textos da época. Então, eu procuro fazer sempre assim uma absorção, né, de todo esse material e vou encontrando coisas, eu vou colecionando, vou fazendo minha caixinha, né, guardando minha cestinha de palavras, aí vou botando aquelas palavras ali, guardando, aí alguém diz uma coisa, eu ponho ali, e vou usando, e vou aprendendo a falar com essa dicção, vou aprendendo a falar desse modo, lendo muitos textos da época, né, você relê toda a obra do José de Alencar e relê o Machado de Assis e relê outros autores da época, Francisco Ottaviani, etc., o Olavo Bilac. Então, você acaba aprendendo a falar e a pensar dessa maneira. Então, o texto vai saindo assim, né, com esse modo de falar. E depois você vai bordando com as palavras, essa expressão tão bonita que você usou, né, de bordar. Aí você vai na cestinha, né, e vai
lembrando onde é que você pode botar tal palavra. Está faltando uma palavra assim, em tal lugar, essa palavra aqui não está bem. Então, depois tem todo esse trabalho de bordado, que é o trabalho de linguagem. É minha mesmo. Nessa cestinha sua tem umas coisas tão bonitas quando você começa a descrever os pratos que a personagem, desculpa, comia na viagem, as plantinhas, as flores. Isso foi vivenciado pela autora, por você, autora? Passou por isso tudo, descobriu as palavras? Como é que foi esse trabalho? É uma mistura da minha vivência, né, com as minhas leituras. Quer dizer, tudo é a minha vivência, porque foram também coisas que eu li, coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu aprendi. Então, tem aí, por exemplo, na comida, eu tive uma ajuda fantástica para a viagem da Iriana. Eu tive uma ajuda fantástica, que foi um diário do Freire Alemão. Ele escreveu um diário fazendo o percurso de Fortaleza até o Crato, e depois de volta do Crato até Fortaleza. E ele anotou algumas comidas, ele menciona algumas comidas, algumas. Ele era naturalista, né? E ele ia observando também as plantas e tal. Mas tem também trabalhos lindos do Gustavo Barroso, Terra de Luz, que é um livro maravilhoso sobre a região também, né, ali o sertão. Então eu tive material. Foi um material, não é muito farto, né, o material, como o material, enfim, quanto mais para o sul, né, mais o material é farto. Lá no Nordeste quer dizer, o elemento é muito rico, mas o material, que eu digo assim, o recolhimento, né? As pesquisas, os dicionários, os registros, isso tem muito, muito menos lá. Então, é mais difícil fazer. Mas eu fui encontrando aqui e ali, né? Fui aprendendo, fui colecionando, fui me apaixonando pelas palavras bonitas e guardando ali na cestinha, anotando, né? Aqueles livros todos, e fui construindo, né? E também, assim, às vezes, numa conversa com o meu morador, ele é do sertão, e ele sabe o nome de tudo quanto é planta. Aí eu perguntava, e essa florzinha aqui? Aí ele dizia xanana. Mas, ai, que nome lindo, xanana, né? Aí anotava ali, xanana. Mas eu tinha que saber se a xanana tinha ali naquela região. Então, não pode falar xanana simplesmente porque a palavra é bonita, tem que saber se existe mesmo a xanana naquela região. Mas ele disse que tem xanana, tem no sertão inteiro e tal. A Raquel também tem algumas. A Raquel tem um texto sobre o nosso Ceará, que tem. É muito pouca coisa, mas ela também tem algumas expressões assim bonitas que. E a Raquel precisava entrar no livro, porque ela é, né, a musa, a musa inspiradora, né, que me guiou, né, o meu fantasma que me acompanhou, né, na escrita do Semiramis. Então, assim eu vou construindo. Mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Tem que ter muita paciência, tem que gostar mesmo de bordar. Né? Eu vou fazer renda, como aquelas rendeiras lá do Ceará, né? Com aqueles bilros. Tac, 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 tac. Aquilo é uma coisa linda, como é que aquelas mulheres fazem aquilo. É dificílimo fazer. Eu prefiro fazer 10 livros do que fazer uma renda. Seus livros são igualzinhos, não vem? Igualzinho, Igualzinho. São, Os bordados das suas palavras faz muito bem para a gente. Obrigada. Obrigado, Ana. Gente, como existe uma relação direta entre a temperatura, nesse caso abaixo de 12 graus agora, e a doação de livros, espero que aceitem o presente que eu dei para vocês dos livros agora, tá? E você quer fazer a última pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Então, pode fazer. No livro Dias e Dias, tem uma coisa que gira em torno da canção do exílio, né? E depois eu li alguma coisa sua que falava que o exílio é aquilo que amamos, né? Você fala em algum... Hã? O
exílio É aquilo que amamos. É uma frase, um trecho que tem essa frase. Eu queria saber se esse Semiramis, né, esse retorno para o Ceará depois de tanto tempo, também porque assim o Gonçalves Dias faz o caminho, a Feliciana, né, que é a personagem, ela vai em busca do Gonçalves Dias, passa pelo Ceará, né? Então, eu queria saber se o retorno para o Ceará é também uma busca de retorno, de essa necessidade que o exílio, de ter nascido no Ceará, né, e ter saído de lá tão jovem, e voltar para lá também tentar se retornar, tentar encontrar esse elo perdido, né? E também se isso está refletido na obra, né? Tá. Eu fui observando assim que todos os meus livros têm uma relação com o exílio. E eu fui tirada da minha casa quando eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5, e eu achava que isso não tinha me afetado em nada, mas, com o tempo, eu fui percebendo que tudo que eu escrevia tinha uma relação com o exílio. Sempre era um personagem que era arrancado da sua terra, ia para o desmundo, ou era levado para Portugal, enfim, tinha sempre essa situação. E, no caso da Feliciana Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, né, foi quando floresceu mais essa questão para mim. Eu estava plenamente consciente disso. Tinha escrito um poema assim que me inspirou muito, escrito a partir de uma visita que eu fiz a uma aldeia mineira, talvez inspirada assim pelos poetas mineiros, o Drummond, e que dizia assim, para você ver, um poema, é um livro de 100 páginas de poesia, uma poesia de 100 páginas, Prece a uma aldeia perdida. Eu estava tão envolvida com essa questão das origens, né, e do exílio, que eu fiz essa poesia. E tem mas tem uma parte que diz assim: e quando ali retornarmos à aldeia, quando ali retornarmos, verás que nunca nos fomos, pois o lugar onde estamos, o lugar onde estaremos, é sempre o lugar que somos. Não é? Então, eu descobri que o exílio, na verdade, é o sonho. Não é? Porque você está... Quando você se sente exilado, é porque você está almejando algo que você ama, não é? Que você quer. Não é? Você está querendo ir em busca de algo que você... E que é, na verdade, a condição humana. Não é? A condição humana, nós somos todos exilados, não é? Porque existe o exílio pessoal, existe o exílio familiar, não é? Existe o exílio... Não é? Então, são ilhas e ilhas e ilhas que vão formando, ou estrelas, 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 né? Que vão formando constelações, mas tem sempre esse exílio, né? Clarice, a maior exilada de todas, né? Um exílio interior, né? num universo assim dentro dela mesma. Então, o exílio nesse sentido, que é também eu acho a coisa mais profunda assim que existe na literatura, né? Porque você vai realmente em busca do sonho. A ficção é a busca do sonho. E o que é o livro, se não o sonho? Quer dizer, o que você sonha a partir da percepção daquilo que você está lendo ali naquelas palavras. Então, essa sua pergunta é muito linda. É isso mesmo. Gente, muito obrigado pela presença. Eu queria pedir para a Ana encerrar e depois todos estão convidados para os autógrafos, tá? E agradecer por vocês virem para cá nesse dia tão frio, nessa noite tão fria. Muito obrigado. Valeu para mim também, a conversa foi ótima. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu que não saio de casa, né? Eu dou muito valor a quem sai de casa e vai ali. São pessoas realmente muito especiais para mim, né? Que vieram aqui. E agradeço vocês todos, agradeço o Afonso. O Afonso um muso, né, digamos assim, no mundo da literatura. Ele é uma pessoa muito amada pelos escritores todos, trabalha
pela literatura já há 3 décadas, né? E está fazendo esse projeto com o pessoal dele, um projeto muito bonito. Então, parabéns para vocês e vamos todos em frente, né? Obrigado, gente. Boa noite.